bem, estamos começando aqui a parte 2 do Papo Aberto com o comandante Juliano Barros, que está nos falando aqui sobre aviação e as várias conexões que a aviação tem com outras áreas do conhecimento. E nós tivemos a parte 1, que foi muito legal, e eu não poderia deixar de fazer a parte 2, porque esse tema é um tema que sempre suscita uma série de curiosidades. Lembrando sempre que nós temos o Malta Talks também, e o Papo Aberto é um canal de comunicação aqui da Malta Martins, empresarial. Tenho certeza que vocês vão curtir a parte 2. Eu começo perguntando sobre o quanto a indústria da aviação exporta know-how justamente para aquilo que eu dizia, para outras áreas do conhecimento e não necessariamente da aviação. Essa tua pergunta é muito interessante, Malta, porque como a aviação sempre foi muito focada em criar sistemas de segurança, em criar procedimentos focados nessa parte e também com essa ideia de sempre entender os eventos, os acidentes, para que eles não se repitam, a aviação desde cedo desenvolveu diversas formas de criar e mitigar, de criar barreiras e mitigar esses riscos, que sempre foram aproveitadas em outras áreas. Por exemplo, a invenção do checklist. O checklist eu acho que hoje é utilizado em praticamente todas as atividades. Foi criado o checklist pela aviação e o primeiro sistema a quem emprestou essa ferramenta, um dos primeiros sistemas a quem emprestou foi para a NASA, no projeto Apollo, por exemplo, né? Então vê que desde lá de trás já exporta esse know-how. Hoje a gente vê um movimento muito grande da indústria da aviação exportando esse conhecimento voltado para a segurança para a medicina, por exemplo. Existem já hoje pessoas que criaram algumas empresas para atender consultoria para áreas médicas, implantando alguns sistemas, como por exemplo, né, a gente tem o uso de ferramentas de CRM, como eu falei anteriormente, que são aqueles conceitos para interagir com equipe ou para tomada de decisão, já sendo isso repassado para a medicina, assim como outros conceitos, né? Existe ainda uma resistência da área médica, mas já se fala em monitorar, auditar como são as cabines dos aviões, os procedimentos cirúrgicos, né? O checklist já se usa também há bastante tempo. Outra característica... Ninguém aquecer um bisturi dentro do paciente. Isso já é utilizado até hoje, mas o fato de se gravar as cirurgias, isso eu sei que gera muita polêmica entre os médicos, mas isso já é estudado, para que se houver algum evento, isso possa ser conferido, o que realmente aconteceu, se houve alguma distração médica. Outra questão, por exemplo, o piloto ele precisa comprovar uma experiência recente, ou seja, toda vez que o piloto ficar um tempo afastado da atividade aeronáutica, ele vai ter que fazer uma readaptação, seja em simulador, ou seja com um instrutor qualificado no próprio avião. Isso hoje é estudado na área médica, porque muitas vezes um profissional da área médica fica 20 anos, 15 anos sem fazer um procedimento, e daqui a pouco ele é autorizado a ir lá e executar esse procedimento. Então, por que não também fazer uma espécie de revalidação? Então, tudo isso hoje está sendo transferido da indústria da aviação para a área médica. Eu diria até que na área que mais atende ao nosso bate-papo aqui de gestão, isso também acontece, porque essas ferramentas, esses skills, por exemplo, como são feitos treinamentos modernos, para tu ter ideia, Malta, na aviação, não se trabalha mais especificamente com, por exemplo, o piloto vai treinar uma perda de motor. Vai, mas o que está sendo avaliado são as competências do piloto. Como que ele vai agir em termos de tranquilidade naquela hora, de elencar prioridades, em termos de conhecimento, porque não há como prever tudo o que pode acontecer dentro de um avião. Então é muito mais importante que se tenha essas competências para você conseguir gerir qualquer novidade ou surpresa, do que efetivamente treinar um problema específico. E isso eu vejo muito na área do gerenciamento de uma empresa. Você não tem como prever tudo que vai acontecer. E eu vejo aqui, e aí eu vou falar da minha experiência, muitas vezes o que acontece numa geração 5G, onde as pessoas querem tudo para logo, onde a ansiedade é algo que a gente percebe que galopa por todos os ambientes, pessoas cada vez mais preocupadas em terem as suas angústias atendidas, né, os seus pleitos atendidos, onde o emocional muitas vezes está extremamente comprometido. A importância de um emocional controlado na cabine de um avião, me parece, claro que tudo fica muito mais agudizado num ambiente de aviação, mas também no ambiente corporativo eu vejo assim,
que às vezes a pessoa ela é talentosa, ela é tecnicamente competente, mas sempre que ela se depara com alguma dificuldade, com algum tipo de crise, muitas vezes até no relacionamento com outras pessoas, ela se destempera. E aí aquela bagagem técnica, ela é perdida pelo destempero. Na aviação, né, quer dizer, a pessoa, muitas vezes, ele até tem o conhecimento, mas diante de uma situação de crise, dá o branco, ele fica nervoso demais. Como é que funciona isso? Eu brinco que eu acho que a única pessoa que não tem o direito de ter crise dentro de um avião, justamente é o piloto, né? Porque se em algum momento ele perder essa capacidade de se manter gerenciando a crise, é como a gente perdeu o comandante do navio na hora que está afundando, né? Então, existem perfis psicológicos que são feitas avaliações, né? Tanto quando a pessoa ingressa na aviação, lá naquele exame médico que eu te comentei, depois quando uma empresa No meu tempo era CCF, hoje hoje é CMA, né? Certificado Médico Aeronáutico, depois quando passou a gestão militar para civil, com a criação da Agência Nacional de Aviação Civil, e passou a ser CMA. Então, bem como hoje o que eu acho mais interessante, e eu acho que isso serve muito para o perfil de um gestor, é justamente a gente avaliar essas competências, né? Como que essa pessoa vai lidar com uma situação que ela nunca viu? Qual vai ser o grau de resiliência dela? Qual vai ser o grau de achar uma solução e ter uma consciência situacional do todo e projetar as possíveis consequências e as possíveis ferramentas que ela tem para tentar gerir aquela crise? Então, acho que hoje muito mais a capacidade na aviação, e isso creio que você, muito mais competente que eu, possa corroborar de um gestor, não é o know-how pura e simplesmente esse profissional se formou nisso, se especializou naquilo, mas justamente esta personalidade que consegue flutuar e atravessar as mais diversas situações tendo essas competências, tentando trabalhar essas competências. Não, mas sem dúvida, me parece que hoje é um grande diferencial, como eu disse, cada vez mais difícil, porque começa desde a infância. Exato. E aí não tem depois, se isso não for muito bem trabalhado ao longo da infância, da juventude, tu não vai ter um adulto equilibrado depois para lidar com essas dificuldades, com essas crises. Falando sobre isso, eu acho que é interessante porque eu brinco que um avião de passageiros, ele é um mini experimento social, né? Você está levando ali uma quantidade limitada de pessoas dentro de um ambiente controlado e confinado, né? E isso é uma coisa interessante realmente, porque nos últimos anos um novo desafio que sempre existiu, mas que eu vejo que justamente ligado a isso que você está falando, a gente precisa gerenciar, é justamente hoje o estado emocional de algumas pessoas, né? Então, a gente, com essa velocidade da informação, no meu entendimento, as pessoas estão perdendo talvez um pouquinho da capacidade de conviver em grupo, né? E isso muitas vezes, imagina você ter, por exemplo, uma pessoa tendo uma crise emocional dentro de um avião num ambiente confinado. Então, cada vez mais a gente precisa também trabalhar com isso. É um fator. Como comandante, já teve que expulsar algum passageiro? Expulsar é um termo meio forte, né? Mas se qualquer pessoa comprometer a segurança dentro de um avião, ela vai descer com a autoridade policial. Isso já aconteceu sim, porque você não pode correr o risco de ter nenhum tipo de problema com grande magnitude lá em cima que ofereça risco às outras pessoas. E aqui eu vou encaixar uma outra pergunta que é uma preocupação que eu vejo assim que é corriqueira. Um voo transoceânico, transatlântico, um voo transcontinental. Tinha qualquer dificuldade durante esse voo, tá lá no meio do Oceano Atlântico, porque eu acho que a nossa travessia mais comum aqui é a do Atlântico, né? E aí acontece qualquer situação, assim como de um passageiro que começou a surtar dentro da cabine, ou mesmo uma pane mecânica, enfim, como faz? Não tem onde pousar tão perto. Então, o interessante é o seguinte, antigamente os aviões que faziam essas travessias, essas grandes travessias, tinham 4, 3 motores, né? A indústria, com o avanço da tecnologia e o avanço da confiabilidade dos motores, conseguiu criar tecnologia para que esses aviões levassem praticamente a mesma quantidade de peso, de carga, de pessoas, utilizando somente 2 motores. Mas, para que isso ocorra, Malta, existe um processo de certificação em que você, para fazer uma travessia com um avião de 2 motores, por exemplo, você tem que estar sempre não mais distante do que 120 minutos de algum local para pousar. Então, chama-se ETOPS, é um tipo de certificação. Então, o mais distante que você vai estar de algum destino são 2 horas, né? Mas digamos que Ele vai lá por 2 horas. na verdade, você vai prosseguir com um motor só.
por 2 horas. Digamos que você tenha, Se perder os dois, ganhou na Mega Sena lá, né, e perdeu os 2. Existem, né, técnicas para que o pouso seja realizado com segurança na água. Os comissários que são, aqui vale lembrar isso para todo mundo que está nos assistindo, né? O comissário muitas vezes hoje ele é visto como alguém que vai servir o cafezinho, vai botar a mala, mas lembra que eles são agentes de segurança. disso, com Eles certeza. estão ali para garantir a segurança dos passageiros, caso de algum problema evacuar o avião rapidamente, né? Então eles têm todo um treinamento no caso de precisar pousar na água com marinharia. Os aviões têm botes preparados para isso, bem como sistemas de solicitação e resgate com localizadores. Então, tudo é pensado na aviação. Não existe nenhuma situação que vai acontecer, pô, e agora o que a gente vai fazer? O treinamento em simulador considera o pouso na água. Era o pouso na água, bem como todos os tripulantes, incluindo os pilotos, a gente faz o treinamento lá com o bote, faz a marinharia, faz o treinamento de selva. Então, Todo piloto está treinado para pousar na tá água. treinado para pousar na água. Não foi digamos assim, lá o que aconteceu no Rio Hudson, não foi com certeza a primeira experiência dele. Claro, as anteriores de simulador, mas Ali tem outras variáveis, porque a presença de espírito desse comandante do Sully, que todo mundo conhece, assim, né, ficou famoso, e não só isso, a capacidade de lidar com esse outstanding que a gente fala, né, do fora do previsto, vamos dizer assim, porque, tudo bem, ele já treinou um pouso no Rio em simulador, ele já sabe fazer aquele procedimento, mas ali ele tinha um problema, ele não tinha o tempo, sim. e aí sim, o conhecimento dele prevaleceu, de já dar partida na fonte de energia externa, além dos motores, que é o APU, que é uma fonte que a gente tem como terceira fonte de energia, e essa capacidade de avaliar se ele ia conseguir chegar em algum lugar ou se o mais seguro era o Rio, né? Então, realmente, ali é um case de sucesso que vale para qualquer aviador. E entra de novo a questão da personalidade, da calma que ele teve, né, para lidar. Também é até interessante, existe o filme, né, sobre isso, a capacidade que ele teve de sustentar as decisões dele, porque a indústria às vezes também quer empurrar um pouco a responsabilidade, né? Isso. Então é muito interessante, quem não viu esse filme, recomendo, a História do Sul é bem legal. E falando um pouco da acrobacia, conta um pouco o que te moveu a ter essa paixão pelo voo, pela atração. Rapidamente aqui, isso aí depois a gente pode fazer uma Auto Talks aí, mas vamos lá, e fica já o anúncio que teremos uma Auto Talks, não só com o comandante Juliano, mas com outros colegas dele para falar de aviação também. Mas rapidamente um introito, assim, eu tive a sorte de começar na aviação muito, muito jovem, num projeto que havia aqui no Aeroclube do Rio Grande do Sul, Belém Novo, que pegava jovens, a gente construía aeromodelos, mas também tinha aulas sobre teoria de voo, sobre conhecimentos técnicos, já como um projeto mirim, assim, de formação de pilotos efetivamente. E era muito legal, porque era muito presente essa filosofia, essa doutrina de segurança na época em que frequentei esse curso. E desde muito jovem ali, eu tive a oportunidade de ver pilotos excepcionais fazendo demonstrações com aviões acrobáticos, né? Então, desde pequeno aquilo me suscitou, era um objetivo que eu tinha, falei, pô, um dia eu vou ter que pilotar um avião desses e fazer um show aéreo, né? E tive a sorte, a oportunidade, né? Sou muito grato até hoje de o meu irmão mais velho ser um dos ícones da acrobacia no Brasil e hoje no mundo, né? Para quem não sabe, ele é irmão do Francis Barros também, uma grande nome da aviação, então, aviação acrobática. E também falando aqui, não podemos deixar passar em branco, que o Juliano foi campeão em 2014. Campeão brasileiro de acrobacia de competição, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade de tê-lo, meu irmão mais velho, como meu instrutor, como meu professor de acrobacia, como meu treinador, como o cara que me preparou para fazer show aéreo, né? Então, para mim, isso, vamos dizer assim, atalhou muito o caminho, porque eu tinha todo esse know-how dentro de casa. Sim. Então, a partir daí, eu entro nesse meio, como um sonho antigo de criança, mas com a ajuda dele, né, na minha formação, como meu treinador, e como tu falou, aí tive a oportunidade de competir, fui campeão brasileiro em 2014, como destaque e revelação, foi o primeiro campeonato que eu participei, eu ganhei. E depois, me aprimorando para o show aéreo, que eu acho, como eu tive lá atrás essa aproximação com a aviação através disso, é o que eu gosto de fazer. Se eu fizer um show aéreo, como fiz recentemente, no Portões Abertos, aqui em Canoas, na base aérea, e uma criança dali olhar, enxergar e dizer, pô, eu quero ser piloto, a minha missão valeu. Vida, mano. Já valeu. Tu pilota nos shows um biplano. Por que é tão comum os biplanos fazerem shows aéreos? Existiu um famoso projetista, na década já de 40, se não me engano,
ele projetou um biplano acrobático para acrobacia avançada ele chamava Kurt Pitts, e o avião que ele projetou era um Pitts. E essa fórmula deu tão certo, o avião foi tão manobrável e capaz e resistente, porque o biplano ele oferece uma resistência maior à estrutura, por ser um formato, pro leigo, assim, vamos dizer, de caixa, né? Como se fosse uma treliça, vamos colocar dessa maneira. E essa fórmula foi tão sucesso que durante muitos anos os aviões top da acrobacia eram biplanos, né? Sem falar, eu sou suspeito, o charme do biplano, né? Por uma razão, muito bonito. E é ímpar. Mas hoje eu vou te contar um segredo. Os aviões monoplanos, né? Existem aviões como o Extra, que é um avião de ponta, o Sukhoi, que é um avião russo. Hoje eles são mais capazes do que os biplanos, mas os biplanos por aí ainda estão... Mas a estética do biplano... Eu sou suspeito. Para encerrar, eu sempre deixo um espaço para que o bate-papo desborde para uma mensagem do entrevistado. Com toda a liberdade, o que tu gostaria de deixar assim como uma mensagem para o nosso público aqui? É uma mensagem que eu sempre deixo nos meus shows, nas minhas apresentações, Malta, que é o seguinte: nunca desista do seu sonho. Por mais maluco que ele pareça, por mais improvável ou impossível que ele pareça, quem persistir, correr atrás, tem toda a possibilidade de realizar. Então, principalmente para o jovem que está nos olhando, se alguém tem essa paixão pela aviação, ou quer ser um piloto de acrobacia, ou quer ser um piloto de caça, ou quer ter uma grande empresa, quer empreender, com muita luta, com muito esforço, muita dedicação, a pessoa com certeza vai chegar lá. E com muita paixão, porque falou aqui um comandante de linhas aéreas que nas horas vagas vai pilotar de novo, fazendo acrobacias. Muito obrigado, eu que agradeço, vai vir mais oportunidades do Malta Talks. Até mais.